Gente, bom dia, como vocês estão aí? Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Hoje eu queria voltar a umas coisas que eu falei ontem, que eu tava falando sobre o negócio do podcast, e aí eu fui pra variar um pouco meio leviano, assim, falei umas coisas assim, e as respostas são muito legais lá nesse vídeo. Então, se você não viu esse vídeo do podcast, tá vendo só esse vídeo aqui agora, eu diria que talvez você possa ir lá ver esse vídeo do podcast que chama Em Busca do Tempo Perdido. Porque ali eu estava argumentando que, basicamente, a gente está acumulando uma experiência em cima da outra na vida, fazendo coisas ao mesmo tempo, fazendo isso enquanto faz aquilo. E o podcast é um desses exemplos de situações que a gente coloca em cima de outras situações. Então, a gente está na academia enquanto ouve o podcast, ou ouve o podcast enquanto está na academia, enquanto cozinha, enquanto faz sei lá o quê, então cozinha, enquanto faz a unha e corta o cabelo e ouve a coisa e tal, e conversa com alguém. Enfim, eu estava fazendo uma crítica a isso, mas obviamente na minha crítica eu fiz julgamentos precipitados e falei minha opinião basicamente sobre como eu me sinto em relação a isso, e isso gera uma situação um pouco de uma certa normatização do que seria o certo, não, ou não, como viver, ou como sentir as coisas, ou como experimentar as coisas, e eu não quero fazer isso de jeito nenhum na minha vida, com vocês aqui de jeito nenhum, não quero mesmo assim, realmente não quero, longe de mim. Então, mas também faz parte desse trabalho aqui, eu falo um negócio, e vocês falam, ei, peraí, mas como assim? O que você está falando? Aí eu falo, não, tudo bem, calma, vou voltar atrás. Eu queria que vocês lessem, tem algumas pessoas me dizendo, olha só, vou ler, por exemplo, um comentário da Thay. Ela respondeu assim, eu achei muito simplista a Thay Welsh. Eu achei muito simplista, até contraditório, mas entendi também esse ponto. Mas quadro não se pinta com uma cor só, sem nuance. No vídeo do budismo, aí ela começa a argumentar, você colocou uma certa discordância na ideia do Zen que esteja aqui agora, não projete outras coisas, ou seja lá exatamente o que foi dito. Porque a gente muitas vezes está na produção de narrativas e esse pensamento de não faça traz ansiedade para muita gente. Porque a gente é humano, é da nossa maneira de produção de linguagem. E a gente faz isso, e isso nos está dado. Acho que você disse algo semelhante a isso. Por que isso faz sentido? Mas ouvir um podcast eu entraria em outro campo, de produção de outras linguagens e imaginação. Aliás, acho até mesmo que talvez ignore outras estruturas de ser. Não é todo mundo que vive em uma estrutura neurótica capitalista de seja a melhor versão de você mesmo. Tem gente que imagina de outras formas, com o uso de ferramentas, como podcast, música, exatamente para ativar o seu imaginário. Então eu estaria aqui tentando no meu vídeo falando não faça isso sobre o podcast, cerceando o imaginário, o prazer, a ativação e a imaginação das pessoas. Vamos falar sobre isso então. Bom, primeira coisa é que eu não quero jamais, nunca cercear a liberdade de ninguém aqui. Eu acho que não é minha função fazer isso, não é função de ninguém fazer isso. Eu acho que cada um organiza os seus prazeres e propõe os seus prazeres e pensa os seus prazeres e as suas experiências da maneira que achar melhor. E eu não tenho nada a ver com isso, literalmente nada a ver com isso, não tenho mesmo. Então, quando eu falo, olha, você não pode ouvir um podcast ao mesmo tempo que você anda de ônibus, eu estou sendo tosco, né? Eu não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é assim, se você quer, por exemplo, transar, ouvir música, eu sentir o cheiro de um incenso e um óleo de massagem ao mesmo tempo, e isso é uma proposta que você está fazendo para você, maravilha. Se você gosta de ouvir música enquanto você cozinha, maravilha. Se você gosta de, sei lá, ler um livro, tomando chá e ouvindo um podcast de uma coisa, ou vendo uma coisa passar, ou usando 5 sentidos ao mesmo tempo, um em cima do outro, sei lá, o que você quiser fazer, você faz. Você faz o que você quiser fazer da sua vida. Não tem nada a ver com isso. Faça o que você quiser fazer. Desde que tenha algum limite, assim, da ordem do limite do outro. Essa é uma outra questão. Dito isso, que cada um organiza a sua experiência e o seu processo de produção de imaginário, de imagens, de desejos, e o que quer que seja, da maneira que for. Dito isso, eu acho que existe uma outra coisa, que era disso que eu estava falando, que tem a ver com essa narrativa capitalista de seja a melhor versão de você mesmo. É disso que eu estou falando, que ela está apontando aqui no comentário dela, de que você tem que fazer o seu tempo render. Fazer o máximo de coisas possível, entendeu? E aí fazer e acumular o máximo de experiências possível. É isso que me preocupa. Me preocupa não que as pessoas estejam cozinhando ouvindo João Gilberto. Isso não me preocupa, como a Flor estava fazendo ontem, passando o negócio na casa e ouvindo o João Gilberto ao mesmo tempo. Isso não é nenhum problema, não é nada, cada pessoa faz o que quiser fazer. Me preocupa que as pessoas estejam angustiadas de estarem em falta com alguma experiência, que elas estejam devendo coisas para si e que elas estejam acumulando sem perceber, sem ter a consciência, sem ter a escolha de que estão acumulando camadas de experiência. Isso é o que me preocupa. Isso tem tudo a ver com o celular e com as redes e com tudo isso.
Porque o celular não é mais, na nossa vida, um instrumento que a gente utiliza para alguma coisa. A gente, em geral, tá, gente, sendo utilizado pelo celular. A gente não vai no celular para ver alguma coisa, a gente está devendo alguma coisa para ele sempre. Então, das duas, uma. Ou ele lembra a gente com uma notificação de que alguma coisa deveria ter sido feita e que não foi feita, de uma mensagem, de um e-mail, de um Instagram, de um aplicativo que diz que você tem que tomar água. Então, você está devendo alguma coisa para aquele mundo que você tinha que ter visto que não viu, ou responder alguma coisa que você não respondeu. Ou ele está te dizendo assim, bom, você está aí no silêncio, você está no vazio, mas você não precisa estar no vazio, você pode ter esse mundo aqui de oferta de coisas. E aí você entra no celular, e aí você entra nesse campo de ofertas de outros conteúdos que não tem a ver com a sua experiência de estar, tem a ver com as possibilidades de tudo que pode existir no mundo. Aí isso me preocupa um pouco. Esse assunto é mais complexo assim, mas então, temos o campo do atente para como é que você está organizando suas experiências de prazer, de sensação e experiência de modo geral. Você escolhe como você quer fazer isso, você tem a liberdade de fazer isso como você quiser fazer, mas você esteja atento para perceber se você não está indo no automático do acúmulo. Só isso. Pensa sobre. Se você quiser acumular 20 camadas de coisa, tudo bem, faça isso, mas perceba o que você está fazendo. Só isso. Agora, outra coisa é como essa maquininha, o celular, modifica a nossa experiência com a experiência, né? Porque o celular não é mais esse troço que a gente vai ali em busca de alguma coisa, como era uma televisão, como é uma coisa que você põe um vídeo lá para ver, você vai lá ver aquele negócio. Ele está com a gente. O celular está com a gente o tempo inteiro, né? Ele está com a gente. Então, a gente tem o tempo todo a possibilidade de ter acesso a algum conteúdo. O tempo inteiro, 24 horas por dia. Isso não para. Isso não tem fim. Então, você não está, no final das contas, mais escolhendo um conteúdo que você deseja, uma experiência, ouvir uma coisa, ver uma coisa, pesquisar tal coisa no Google, no YouTube, no podcast, onde quer que seja. Você está ali fazendo aquilo por um processo automático. Esse troço que me deixa preocupado, porque esse troço caminha facilmente para uma situação de compulsão. Caminha mesmo, porque primeiro que eles querem que caminhe, né? Eles produzem o sistema para isso, obviamente. Então, esse negócio de você baixar o dedo, o negócio ficar rodando assim. Essa é a estrutura da máquina de cassino, vocês sabem disso, né? Que o negocinho rodando e o movimento, neurologicamente, a impressão é a mesma da criação de vício da máquina de cassino, não é à toa. Então você tende a ficar nessa estrutura. Então o celular tem uma coisa que tem que pensar, por exemplo, em relação a isso. Por exemplo, o YouTube aqui, no final desse vídeo aqui vai entrar uma musiquinha e aí vão ter 2 vídeos sugeridos e a sugestão de inscrição no canal. O YouTube, para ele, quanto mais vezes você sair de um vídeo meu e entrar no próximo vídeo meu, desse canal aqui, melhor é para ele. Então, melhor ele valora o meu canal porque ele quer que você fique aqui para sempre. Porque ele quer te vender coisas, já falamos sobre isso. Então, ele vai impulsionar os conteúdos que gerem a situação de compulsão. Que são escolhas, a gente está escolhendo, a gente está escolhendo tudo isso. A gente pode escolher como a gente experimenta a nossa vida, pode. Mas a gente está também sendo escolhido, perceba que a gente está instrumentalizando as coisas e as coisas estão instrumentalizando a gente também um pouco. Então o celular é um instrumento, tem certeza? Ou você está sendo instrumentalizado por ele, ou as duas coisas. Então perceba, quando eu falo... Então, você vai almoçar? Almoce, ao invés de ficar almoçando vendo vídeo. Você pode ver vídeo quando você está almoçando, faz o que você quiser, entendeu? Mas entenda o que quer dizer o fato de que você, como eu, por exemplo, tenha muita dificuldade de comer sem nenhum estímulo mais, além do sabor da comida e da minha imaginação sobre aquilo e das minhas lembranças. E aí não é que aí você pode ativar isso como uma música, como o que quer que seja, você pode fazer o que você quiser, mas se você precisa... Veja, se você precisa ver um vídeo ao mesmo tempo que você come, aí você tem que talvez pensar. Não que você não possa ver o vídeo, você pode, mas perceba onde está vibrando o seu campo de necessidade de experiência. Porque à medida que a gente vai acumulando experiências, a gente vai se desensibilizando. O nosso corpo vai virando uma outra coisa. E aí nunca mais é possível, parece ficar mais difícil pelo menos, ficar só, ficar em silêncio. É muito difícil ficar em silêncio, porque você tem 1000 experiências entrando em você e a possibilidade disso entrar em você. Então é mais difícil. É difícil. Então a ideia da solitude, por exemplo, da percepção de si é muito mais complicada, considerando essa oferta que a gente tem de estímulos e conteúdos e consumos possíveis. Então esteja atento a isso. Não é que você não pode fazer, você pode fazer tudo. Gente, eu não estou aqui para regular ninguém. Pode fazer tudo, mas perceba como é que você está operando a sua experiência.
Se todas as vezes, como eu, até pouquíssimo tempo atrás, tinha que ver alguma coisa enquanto comia, mas por que eu não consigo só comer? Por quê? Não é que eu não possa ver uma coisa enquanto eu como, mas por que eu não consigo só comer? E aí, por exemplo, faz 120 dias hoje, exatamente, eu olhei foi no Dose Diária 77 que eu fiz isso, esse é o 197. O 77, eu comprei um despertador para levar para o quarto. E a partir de então, meu celular não entra mais no quarto durante a noite. Durante o dia ele até entra, mas durante a noite ele não entra. Então eu vou dormir, eu deixo ele aqui na sala, ponho aqui para carregar, fica longe de mim. Isso muda a qualidade do meu sono. É lógico. Não estou falando que ninguém tem que, a partir de hoje, nunca mais ter celular. Não é isso. Estou só partilhando um negócio. Estou partilhando uma parada com vocês. Você faz o que você quiser, mas eu estou partilhando isso. Se o celular não está no seu quarto, a sua chance de acordar e olhar o celular é menor, né? Veja, a sua chance de ficar no celular compulsivamente antes de dormir é menor, porque a oferta dele é infinita. Você nunca vai chegar ao final, ao fundo disso aqui. Isso aqui não tem fim. Não tem fim. Tem sempre um próximo vídeo. A ideia deles é exatamente essa. Não tem fim, não vai ter fim. Então quem tem que dar o fim é você. Né? Quem tem que fazer o limite, o contorno é você. Quem tem que falar, para mim tá bom, é você, sou eu. E isso não é fácil de fazer nessa estrutura de compulsão que está sendo processada ali. Então perceba as suas experiências, porque depois a gente vai se adoecendo. A gente vai se adoecendo mesmo. Isso é diferente de querer ouvir música enquanto fuma um cigarro e cheira um incenso e passa um óleo. Isso é outra coisa. É você operar o seu prazer. Lidar com o seu prazer. Experimentar esse troço todo. Isso é outra coisa. Mas perceba os campos de compulsão e de impossibilidade de estar só. Porque tem tanta coisa no mundo, a gente está acumulando. E foi engraçado que hoje eu fiz esse vídeo do podcast e eu e a Flor, a gente assistiu esse vídeo, que eu estava lá argumentando que a gente tinha que fazer uma coisa de cada vez. E a Flor nunca vê os meus vídeos. E eu falei, amor, vê esse aí porque esse tem a ver com uma coisa que tem a ver com você. E aí a gente viu junto, enquanto ela cortava as frutas pro café da manhã e eu fazia o café. Então a gente não estava concentrado no vídeo, a gente estava fazendo uma outra coisa e conversando enquanto o vídeo. Então tinham 3 coisas, pelo menos, acontecendo. E aí a gente ficou achando graça dessa situação. E tudo bem, tá tudo bem, não tem nada de errado. Quem me escreveu falando, eu vejo seus vídeos tomando café. Maravilhoso, é lindo, ótimo, tudo bem. Mas perceba o que é essa situação na sua vida. E me digam aí, quem aí tem dificuldade de dormir? Quem tem dificuldade com sono? Pensa, talvez, que não levar o celular para o quarto e achar um jeito disso ser possível melhora a sua vida. Por que esse celular tem que estar no seu quarto o tempo todo? Por que ele tem que estar no seu bolso o tempo todo? Por quê? Uma coisa é você utilizar essa ferramenta, outra coisa é você viver com ela. Porque o celular vira pra gente uma coisa que não é mais vou ler uma revista, ou vou ler um livro, ou vou ver um filme. Eu estou falando no celular enquanto estou falando com uma outra pessoa o tempo inteiro. Isso é o que acontece o tempo todo. Quantas vezes a gente está falando com alguém e aqui, isso é uma loucura. Isso não é escolher ter uma experiência, isso é estar submetido a uma lógica, na minha opinião. Né? E eu faço isso e falo, caramba, olha que louco. Então, coisas que você fala, então a gente vai jantar, o celular não vai vir para a mesa. O celular está de castigo lá, entendeu? E deixa ele lá. Porque se ele estiver aqui, ele é um centro de energia para você. Aqui você vai querer olhar, porque lá é o mundo inteiro, lá é o campo neurótico por excelência, é infinito aquilo, são todas as escolhas possíveis estão lá, a ideia, a ilusão disso. Então você pode ter tudo ali dentro dessa máquina. Agora é muito louco, porque realmente se eu falar para vocês não façam isso é uma coisa de que gera sofrimento, isso é a coisa da doutrina, da religião, que eu não quero fazer junto, nunca jamais. Que é, não farei, se fizer isso, me falem, você está fazendo isso, porque eu não quero fazer isso mesmo. Outro dia com o Martim, uma história só para terminar esse vídeo, que já tá grande. Martim, então, tem uma mania, Martim, meu filho, né? Tem 5 anos. Tem mania, ele tem desejo, tem prazer de, na experiência dele de felicidade, comer ao mesmo tempo que ele brinca na mesa. E eu fico com uma questão, porque às vezes suja o brinquedo, vira uma coisa, derrama, aí não come direito. Uma questão paterna aqui, que eu também tenho questões lá com o que é a concentração no comer, e que aí ele não come. E aí eu falo, cara, durante o almoço a gente não pode brincar um pouquinho, daqui a pouco você pode voltar a brincar, agora a gente vai comer aqui, conversar e ficar aqui. E aí tá, beleza. E é uma discussão e não sei o quê. E aí, outro dia, ele fala, não, então só o brinquedo só vai ficar em cima da mesa. E aí ele tava brincando com o bonequinho do Luke Skywalker que ele tem. O brinquedo só vai ficar em cima da mesa. Aí eu botei aqui, a gente ficou negociando o lugar. Então fica aqui. Ele, não, fica mais perto de mim. Não, fica mais perto de mim. Essa mesa aqui. Aí eu falei, então, Martim, de brincadeira. Eu falei, então, Martim, vai ficar assim. Ele vai ficar aqui, esse brinquedo. Eu topo que ele fique aqui. Mas você não pode nem olhar pra ele. Você não pode olhar pro brinquedo. Aí ele fez assim...
E aí a Flor começou a rir, tipo, da experiência cretina que eu tava propondo. E aí ele começou o brinquedo ali, ele começou a tentar não olhar, tentar não olhar, tentar não olhar. E aí ele falou, pai, posso olhar? Só olhar um pouquinho, só uma vez? Eu falei, pode, filho, eu tô brincando, olha. Mas deixa o troço quieto. Aí ele olhou e relaxou e continuou comendo. E o troço ficou lá e a gente ficou rindo daquilo. Por quê? Cercear uma experiência, cercear uma possibilidade de prazer, cercear uma relação com o objeto é gerar compulsão naquilo, é gerar falta daquilo de um jeito muito mais radical. É a proibição, é o não amarás, é o não cobiçará a mulher do próximo. Todos esses mandamentos que organizam a gente geram também o investimento nesse campo. Quando você fala, você não pode nem pensar na traição, né? Quando você não fala, você não pode nem cobiçar, tudo isso está regulando o seu pensamento nesse grau radical, ele está impulsionando também você para lá. Então fala, esteja no presente, e você começa a brigar para estar no presente sem nem saber o que é isso. Esse aqui é meu ponto. O que é estar no presente? O que pode ser isso? Como é que é o seu presente? Que diabos é o seu presente? E assim segue. Mas essa é a brincadeira do Martim. Então, não quis aqui eu jamais dizer que você não pode fazer isso ou aquilo, tá? Não quis. Então veja esse vídeo, faça. Um dia talvez eu faça um podcast, porque tem um argumento que eu acho muito bom, tem gente que não tem rede para baixar vídeo do YouTube. Então o podcast pode ser legal. Agora, o argumento que é bom, mas então tem gente que aí é uma outra discussão bem complexa que a gente pode levar adiante, mas que é a gente não tem tempo na vida. A gente não tem tempo para fazer uma coisa de cada vez. Muita gente não tem tempo, então a gente tem que acumular coisas. Mas aí a gente tem... E eu entendo isso. Eu também vivo isso. Mas a gente tem que pensar, então, se é possível a gente pensar outras vidas pra gente viver. Que a gente precisa, talvez, de menos dinheiro. É possível? Às vezes não é possível. Que a gente precise, que a gente possa ter mais calma, que a gente possa ter mais tempo. É possível? Às vezes não é possível. Então a pessoa quer ouvir o podcast no trânsito. Eu entendo. Legal, pode ser legal, mas... Cara, o ideal seria não estar nesse inferno que é 2 horas de trânsito. Como é que você faz para não ter isso? Eu, por exemplo, vendi o carro e agora eu ando a pé, mas eu tenho tempo para isso. Eu organizei a minha vida para ter tempo para conseguir fazer algumas coisas. Porque era possível fazer isso. Nem sempre é, às vezes não dá. Mas quando é possível você ter o tempo de ter a experiência de estar nos lugares e conversar com as pessoas, é muito melhor, eu acho. Porque o nosso corpo, como bem disse a Raquel... que também acompanha aqui o canal, o nosso corpo ele sofre com esse grau, eu acho, na minha opinião, ele sofre com esse grau de exposição a tantos estímulos ao mesmo tempo ao longo de um dia inteiro. Então ele fica ali, no final das contas, ele fala, cara, o que está acontecendo? É difícil de desligar, é excessivo, e aí gera uma série de situações de estresse, de agonia e de, por exemplo, dificuldade de dormir. E aí são muitas coisas que a gente tem que olhar para a nossa experiência. Não adianta realmente a gente ler tal negócio e tal, e se fazer tal coisa, fazer tal prática, se a gente esquece que a vida inteira é uma prática, né? Como é que a gente vai fazer essa nossa vida? É a escolha de cada um, mas ela inteira, ela é um corpo de práticas, ela inteira. Então, se você quer levar adiante esse troço ou aquele, maravilha, vai fazer, tudo bem, é a sua parada, é a sua experiência de viver, né? É isso que você tem. Mas pense sobre isso, né? Essa que é a parada desse canal, talvez, aqui, não sei. Espero ter desfeito o meu imbróglio. Vamos juntos. Se eu for declarativo e normativo, me avisem e eu tento rever, tá bom? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, façam essa parada toda aí, tá aí embaixo, o negócio, botãozão vermelho, se inscreve no canal, tô aqui conversando com a pessoa me manda coisa e tal, nem se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo se quiser, né? Se não quiser não compartilha, comenta aqui embaixo ou me manda lá questões pelo Instagram também, se você não quiser que as pessoas leiam aqui, tá? Também pode ser. Obrigado, gente, até amanhã. Muito obrigado, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau.